Olá, meus amigos e minhas amigas de Bandeirantes Paraná. É uma satisfação, uma honra eu estar de volta aqui na minha amada, na minha querida cidade de Bandeirantes. E nós trouxemos muitas informações, né, das questões políticas que estão se desenrolando no nosso Paraná e aqui também na situação de Bandeirantes aqui. E hoje nós queremos falar um pouco sobre, sabe aquele pobre que come abóbora e rota picanha? O pobre de direita. Por que existe o pobre de direita? Por que o pobre defende ao de direita, que são totalmente opostas à vida que eles foram criados? Por que muitos ficam espantados quando surge o pobre que é de direita? A gente acha estranho, antinatural que exista pobre de direita. Quando a gente percebe esse estranhamento que existe esse pobre de direito, há um problema com a nossa própria consciência. Na verdade, a nossa própria consciência daquele que tem consciência, aquele que não tem. As ideias dominantes de uma época sempre foram mandante os dominantes, os burguês. A classe dominante que conduz, que traz os meios de produção para as classes baixas também tem o lado espiritual. Hoje as ideias dominantes são os burguês, são a burguesia. E eles afirmam nas suas obras o que fazer, que a burguesia é mais poderosa em ideologia quando comparado com o trabalhador, o escravo, o salariado, entende? Agora, o que nós podemos fazer? O trabalhador, o escravo, o salariado não dispõe do mesmo as armas que o próprio burguesia tem na vida deles. O discurso burguês não precisa ser ensinado nas escolas. Você pega no dia a dia, nos jornais, nos filmes, nos Hollywoods, nos filmes. A cultura só serve para isso. Só serve para massificar os homens, criar homens dóceis que não questionam. Então, os filmes, as mensagens e os noticiários já foram criados propositamente para que você trabalhador, você que ganha um salário mínimo, você que é aposentado, você que vê os inescrupulosos desviando dinheiro, você não questione. Não é de admirar que há muitos pobres de direita, porque eles começam a repetir o discurso dos dominantes, que o discurso dos burguês é mais poderoso do que o do trabalhador, que não sabe nada. Qual que é o problema com isso? Qual é o problema quando a gente coloca isso em xeque? Se o trabalhador é pobre, ele deveria estar muito próximo de desenvolver uma categoria de classe. Sabe aquela música do Tim Maia, tem pobre de direita? Mas não é bem assim do jeito que o Tim Maia cantou. Veja, nós temos uma ideia que de nós passar por uma experiência, nós possamos envolver sob uma consciência social, de acordo com o nosso senso social. Isso é falso, isso é enganoso. E isso está tão presente na esquerda aqui de Bandeirantes, que tem muitas pessoas que acreditam que se o trabalhador tiver numa situação bem ferrada mesmo, o trabalhador tiver bem ferrado mesmo, ele acredita que ele vai desenvolver uma invenção, uma criação de posse. Ou seja, quanto pior, melhor. Então tem aqueles setores mais esquerda, aquela esquerda extrema, que não quer organização, e você sabe qual é que estou falando? Eu estou falando aí do PT, aí, ó, essa quadrilha de bandido aí. Então,
se a situação deles está ruim, eles estão mais próximos de se rebelar. É falso, é mentira. Isso corresponde a uma determinada fonte de consciência que lá no início é uma forma de consciência tão básica, tão ingênua, que é uma das primeiras que deve discutir. Que eles dizem de certeza sensível. Existe uma ligação direta entre o sujeito e o objeto. Ele pode conhecer o objeto, toda a sua riqueza, sem nenhuma mediação. O conhecimento não mediado é direto. E a coisa não é bem assim. Essa forma de consciência que eu estou apresentando para vocês, esses esquerdistas pensam que quanto pior tiver, eles vão desenvolver um trabalho de classe. A consciência ingênua do pobre pensa que pode aprender de maneira direta e pensa que esse conhecimento é mais rico. Ela pensa que o conhecimento dela é mais rico, mas é o mais pobre, porque é o conhecimento mais abstrato que está acontecendo. Quando a gente passa em revista todo esse capítulo, eu quero dar um exemplo para você muito concreto. Tendo esse exemplo em mente, é mais fácil. Tem uma certa música dos manos que diz: os boys conhecem o Max, mas nós conhecemos a fome. Os manos, os pobres, conhecem o Max, quer dizer, o PT conhece Max. Logo, nós, eu, você, pobre, conhecemos a fome. Os boys conhecem o Max e nós conhecemos a fome. Você acha que encaixa alguma coisa aí? Você acha que nós passando fome vai nos proporcionar um conhecimento da estrutura? Eu passo fome, eu sou da periferia, eu conheço melhor a estrutura da sociedade do que quem estuda a estrutura da cidade. Não entendeu? Beleza, vamos lá. O boy, o cara do dinheiro, ele conhece a estrutura da sociedade porque ele entrou numa faculdade e lá fizeram uma lavagem na cabeça dele. O burguês, o boy, conhece a estrutura da sociedade por um livro manipulador que ele leu. Mas eu e muitos que estão me assistindo agora conhecemos a fome, o abandono, o descaso das nossas sociedades, das nossas autoridades aqui do município, porque nós vivemos a fome, nós vivemos o sofrimento, nós vivemos o descaso, nós vivemos a exclusão social no meio dessa sociedade burguesa que há muitos e muitos anos vem dominando aqui o nosso querido e amado Bandeirantes. Você entendeu ou quer que eu escreva, desenhe? Tem muito caboclo aí que é favelado, que não tem nem o que comer, mas quando vem o seu deputado de fora, quando vem aquela praga do ratinho aqui em Bandeirante, ele vai lá, bater palma. O sujeito não tem nem o que comer dentro de casa, mas ele vai lá puxar o saco do deputado, do senador, do governador do estado, como se ele fizesse parte da elite. Meu irmão, se coloca no teu lugar. Você acha que esses caras da burguesia que vêm aqui em Bandeirantes buscar voto, você acha que esses caras, algum dia da vida deles, eles passaram fome, ficaram sem água, ficaram sem gás, ficaram sem um remédio, ficaram estancados na fila do SUS? Para com isso, meu irmão da favela! Para com isso, rapaz! Você tem que se colocar no seu lugar. Sabe por que você está passando fome? Você sabe por que você está desempregado?
Você sabe por que que não tem saúde de qualidade para você? Você sabe por que que você não tem uma casa para morar? Porque tudo que é direito seu tá na mão da burguesia, meu irmão. Acorda, cara! Acorda! Você tem que lutar pelos seus direitos, cara. Você não tem que ficar puxando o saco de político, não. Você tem que lutar pelos seus direitos, porque os deles eles já conseguiram em cima das suas costas e você ainda não acordou. Misael Honório de Bandeirantes, Paraná, Brasil.